em muitos momentos da vida, é melhor ser feliz do que ter razão. Se você tiver que abrir mão da razão para acabar com uma situação, para apresentar uma palavra branda que vai acabar com o tumulto, tome essa decisão. Olá, Flecha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Está começando agora o Pode Comunicar, que é o podcast que ativa o seu conteúdo. E eu estou trazendo hoje palavras de sabedoria, versículos que estão no livro de Provérbios que vão te ajudar a se comunicar da melhor forma, de uma forma eficiente, de uma forma com verdade, de uma forma que vai atrair a atenção das pessoas, gerar significado e transformação. E hoje, os versículos que eu separei para o episódio de hoje, são 5 versículos que estão nos livros 15, 26 e 14. Eles vão nos ensinar a como evitar confusão e ter uma vida leve. Eu não sei se esse é um dos objetivos que você tem, mas é um dos meus. Ter uma vida sem confusão, ter uma vida leve, ter uma vida sem briga, sem conflito. É óbvio que o conflito faz parte da vida, é óbvio que na adversidade a gente cresce. Mas uma coisa são as questões, os conflitos que surgem para nos fazer avançar. E outra coisa são os problemas que a gente mesmo cria. Porque tem batalha que Deus permite que aconteça para que a gente vença. Tem batalha que Deus permite, que coloca na nossa vida para que a gente aprenda algo novo, para que a gente passe de fase, suba de nível. Agora, tem batalha que a gente entra porque a gente quis, que só vai tomar o nosso tempo, que só vai roubar o nosso coração, que só vai nos fazer sentir raiva. Então, se você quer ter uma vida sem confusão, se você quer ter uma vida leve, ouça com atenção as lições do episódio de hoje. São 5 versículos que vão nos dar direção, que vão nos dar a forma de agir e falar para que a gente evite confusão e tenha uma vida leve. E o primeiro versículo de hoje é Provérbios 15, 1, que é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia e que me acompanha no meu dia a dia, porque é uma lição prática, é uma ordem escrita por Salomão, o homem mais sábio do mundo. E o que ele coloca nesse versículo tem que virar um ditado na sua vida. Você tem que repetir isso todos os dias, porque é uma das formas mais eficientes de evitar confusão e ter uma vida leve. Diz assim, eu vou ler primeiro na NVT, que é a nova versão transformadora. A resposta gentil desvia o furor. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Na King James, atualizada, diz assim, a resposta branda desvia o furor, que é a raiva, mas a palavra ríspida desperta a violência. Olha só, isso aqui acontece muito no nosso dia a dia. Vem alguém, fala alguma coisa para outra pessoa, aí a pessoa pode responder de várias formas. Ela pode falar, não, tudo bem, não, eu vou checar, eu vou ver se é assim mesmo. Ou a pessoa pode responder, que foi? Tá olhando o quê? Que culpa eu tenho? A resposta branda desvia o furor. Quantas vezes uma conversa virou discussão e uma discussão virou briga por causa de uma resposta atravessada, uma verdade que tem que ser dita. Guarda esse ensinamento. A resposta branda, calma, desvia o furor. Aí você pode perguntar, Daniel, mas eu tenho resposta branda, calma, mas a pessoa continua insistindo, continua me provocando. Mantenha a sua posição, não seja como ela. Não se iguale a quem está abaixo de você no comportamento, na forma de agir, na forma de pensar. Siga em frente. A palavra branda, a resposta calma, desvia a raiva, desvia a fúria. Então, quando a gente estiver numa situação e que tem alguém nos provocando, dizendo um monte de coisa que não deveria, alguém cheio de raiva, a nossa resposta precisa ser calma, precisa ser branda. Porque
como diz a Bíblia, ela vai desviar a raiva, a situação vai se acalmar, cedo ou tarde a situação se acalma e você não cria um novo problema. Você evita uma confusão, você tem assim uma vida leve. O segundo versículo de hoje, o segundo provérbio de hoje, ele tem o mesmo significado. Ele tem a mesma ideia, o mesmo caminho. Ele está em Provérbios 26, 20. Diz assim: sem lenha o fogo apaga, sem intrigas as brigas cessam. Bíblia King James agora. Sem lenha o fogo se apaga, sem o caluniador encerra-se a briga. Ou seja, mais uma vez, Provérbios, Salomão está falando sobre a palavra. Ele faz uma comparação, uma metáfora entre lenha e fogo, palavra e confusão. Lenha e fogo, palavra e confusão. Se você pegar um pedaço de lenha e colocar numa fogueira, ele vai queimar. A fogueira vai durar mais tempo. Se você pega uma palavra atravessada, cheia de raiva, com mentira, e coloca numa conversa e entrega para uma pessoa, você vai gerar confusão. Mas, lembra do versículo anterior, se a palavra for calma, se a palavra for branda, se a palavra for de vida, se a palavra for de luz, o fogo se apaga, a confusão não começa, a intriga vai embora. E na versão da King James atualizada, a gente também vê a figura do caluniador, que é aquele que fala mentiras contra os outros, que acusa o outro de fazer algo que ele não fez. Sem o caluniador, encerra-se a briga. Sem intrigas, as brigas cessam. Então, essa é uma figura, o caluniador, que é, óbvio, uma pessoa de coração perverso, como a gente já falou em outros episódios. É um insensato. O caluniador é alguém que precisa estar longe de você. Uma vez que você identifica alguém que não é bom, que não faz o bem, mantenha-se longe dessa pessoa. Aí, não faça confusão. Tem gente que diz assim, não, Daniel, mas eu tenho que ser luz, você mesmo diz isso. É verdade. Agora, é diferente em você entregar uma mensagem, dar um conselho, dar uma orientação, assim você vai estar sendo luz. Falar de Jesus, assim você vai estar sendo bênção. É diferente ter esse comportamento e permitir que essa pessoa ande do seu lado, permitir que essa pessoa frequente a sua casa, permitir que essa pessoa te dê conselhos, permitir que essa pessoa te influencie na direção errada. É sobre isso que eu estou falando. Eu não estou falando que você tem que excluir, bloquear, cancelar a pessoa. Você pode ir lá fazer o bem para ela. Você pode ir lá ser o bom exemplo que ela precisa. Talvez a vida dela seja transformada por meio do seu exemplo. E isso é muito importante. Mas isso é uma coisa. Deixar essa pessoa ficar do seu lado é outra. Dá sorte pro azar, como a gente diz lá no Rio de Janeiro. Não dê sorte pro azar. Não dê espaço para quem pode te fazer mal. Para quem pode colocar palavras nos seus ouvidos que não vão te levar para bom lugar. E o caluniador é uma pessoa que gera confusão. Se ele não estiver por perto, as brigas acabam. Vamos agora para o terceiro versículo de hoje, Provérbios 14, 13. Diz assim, na NVT, a conversa arrogante do insensato se torna uma vara que o castiga, mas as palavras do sábio o protegem. Olha King James, a conversa do perverso traz a vara para suas próprias costas, mas os lábios dos sábios os protegem. O que Salomão está dizendo aqui? Que o que a gente fala vai gerar consequência. Quando alguém promete algo e não cumpre, essa pessoa não é cobrada? Então, as palavras dela viram castigo para as próprias costas, porque ela começa a ser cobrada pelo aquilo que ela falou e não cumpriu. Esse versículo aqui ele traz um entendimento maravilhoso. A conversa do perverso traz vara para as suas próprias costas, mas os lábios dos sábios o protegem. Ou seja, se você cuida daquilo que você fala, se você cuida daquilo que você comunica, você está protegendo os seus dias, a sua vida e as suas emoções. Tome cuidado com tudo que você fala, porque as pessoas percebem quem nós somos por meio do nosso comportamento,
por meio daquilo que a gente fala, por meio daquilo que a gente posta. Quer proteção? Quer dias melhores? Cuide das suas palavras. Cuide para que elas sejam palavras de vida e de luz, palavras boas, palavras que vão levar as pessoas a avançar, palavras que vão levar as pessoas a crescer, porque assim você vai estar protegendo o seu caminho, tendo uma vida leve e garantindo dias longe de confusão. Eu vou agora para o nosso quarto versículo de hoje, Provérbios 15, 4. Na NVT diz o seguinte: palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Imagina, o que é árvore de vida? Tem um fruto que a pessoa pega, ela come e ela tem vida. Ela vai ter saúde mental, física, ela vai ter alegria, ela vai ter disposição, ela vai ter bons sonhos, vida, é algo bom. Palavras suaves são árvore de vida, elas geram vida. Mas a língua mentirosa esmaga o espírito. Todos os dias, quando a gente vai abrir a boca, a gente toma essa decisão. E aí, as minhas palavras serão palavras de vida ou serão palavras mentirosas? As palavras bondosas revigoram a nossa vida. Entretanto, o falar perverso desanima o espírito. Olha o poder que há na sua palavra. Revigoram a nossa vida. Você pode ser usado, e você tem que ser, porque você é uma flecha, para revigorar a vida das pessoas que estão à sua volta. Você precisa levar uma mensagem que vai fazer as pessoas sorrirem, que vai fazer as pessoas acreditarem que é possível, que elas vão vencer, que se elas se dedicarem, se elas derem o primeiro passo, se elas se encherem de conhecimento, elas começam a fazer diferença na própria realidade e na vida das outras pessoas. Decida hoje ter palavras que revigoram a vida e jamais caia no erro de ter o falar perverso que esmaga, que desanima o espírito. Às vezes a gente está bem desanimado, não é? Às vezes aconteceu alguma coisa, uma situação difícil na vida, a gente tem um plano, um sonho e não acontece, a gente precisa de uma quantidade de dinheiro para poder comprar algo que a gente quer muito e a gente não consegue. O salário não dá, não conseguiu fazer uma renda extra, a gente fica desanimado, fica triste. E quando a gente consegue o que a gente precisa, a gente fica feliz. É exatamente isso que as palavras suaves, as palavras boas fazem na vida das pessoas. Elas são aquilo que elas precisam. Elas têm um buraco, algo precisa preencher aquele buraco para que elas possam voltar a sorrir. E aí vai você lá e entrega a mensagem, a palavra que vai preencher esse espaço. Seja essa pessoa. Comunique com sabedoria e faça a diferença na vida das pessoas, porque tem muita gente que precisa ouvir aquilo que você tem para dizer. E com as dicas que estão aqui nesses episódios da série Comunique com Sabedoria, você tem o que você precisa para ser luz, para fazer diferença, para comunicar a mensagem certa, para dar conselhos que vão fazer a diferença, para apontar a direção que vai mudar para sempre a vida das pessoas. Decida ser uma flecha que caminha para o alvo e faz o bem. Eu vou agora para o último versículo de hoje, o último versículo do nosso episódio de hoje, que é como evitar confusão e ter uma vida leve. Gente, esse é meu sonho. Evitar confusão, eu evito confusão, ter uma vida leve, eu tenho uma vida leve. E eu quero que esse sonho continue sendo realidade. Então eu sigo os conselhos que estão no livro de Provérbios e em outros versículos da Bíblia. Estou te trazendo aqui 5 que vão fazer toda a diferença, que vão te fazer, inclusive, subir de nível. Porque se você aplica isso no seu dia a dia, você já se destaca das pessoas. Porque as pessoas vão estar nervosas, vão estar querendo dar o troco, vão estar querendo fazer acontecer, enquanto você decidiu ser uma pessoa sábia, que foca na direção que tem que seguir e não no problema que surge para te atrapalhar. O problema que aparece para te travar, para te fazer perder velocidade. Quando você toma a decisão de avançar, agir com sabedoria, naturalmente você se destaca no meio que você está. Vamos aqui para o nosso 5º e último versículo de hoje. Provérbios 15, 23. Todos se alegram quando dão a resposta apropriada. Como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Quantas pessoas a gente conhece dizem o que não deviam dizer, falam a coisa errada na hora errada.
Agora, quando é a palavra certa, na hora certa, leva alegria, leva vigor, leva sorriso, faz a vida ser leve, afasta a confusão, traz coisas boas. Eu vou ler agora na versão da King James atualizada. Expressar a própria opinião é motivo de alegria, é verdade. E como faz bem o conselho na hora necessária? Como faz bem o conselho na hora necessária? Então, um conselho vai evitar a confusão. O conselho na hora necessária vai te fazer ter uma vida mais leve. Eu quero te incentivar a você ter verdadeiros amigos e amigas do seu lado que vão te dar conselhos. É óbvio que não é qualquer pessoa que pode te aconselhar. Não caia nesse erro de abrir a sua vida para quem não merece ouvir, de abrir a sua vida para quem você não conhece, para quem você não tem intimidade, para quem não criou uma história com você, para quem você não sabe se é ou não é uma pessoa boa de coração. Ouça conselhos de pessoas que te amam e de pessoas que têm conhecimento técnico daquilo que você está querendo tirar a dúvida. Ouça conselhos de pessoas que entendem daquele assunto. Não é qualquer um que pode te aconselhar. Por quê? Como faz bem o conselho na hora necessária? Como é bom dizer a coisa certa na hora certa? É o que está em Provérbios 15, 23. Cerque-se de pessoas que vão ter a palavra certa na hora certa e encha-se de conhecimento para que você, flecha, seja a pessoa que vai ter a palavra certa na hora certa. Porque é assim, no dia a dia, de pouco em pouco, que a gente vai ganhando autoridade, relevância e começa a ser ouvido por mais e mais pessoas. É tendo a palavra certa na hora certa que a gente começa a mudar o pensamento das pessoas. É assim que você se torna luz na escuridão. É assim que a sua mensagem atinge o alvo, impede o avanço do mal e permite o avanço do bem. Você tem que fazer diferença. Você foi chamada para esse tempo, você foi chamado para esse tempo que se chama hoje, para comunicar com sabedoria e transformar o que está ruim em algo bom. Eu estou encaminhando aqui para o final do nosso episódio de hoje. Eu tenho 3 conselhos para te dar, para você evitar a confusão e ter uma vida leve, que são conselhos baseados nos 5 versículos que nós lemos hoje, tá? E quero te lembrar da importância de você pegar o link, compartilhar com um amigo, compartilhar com uma amiga, fazer essa mensagem do bem chegar a mais pessoas. Você gostou do episódio de hoje? Alguma coisa que fez sentido, virou uma chave? Alguma coisa que foi dita aqui mudou a sua forma de pensar e vai mudar a sua forma de agir? Pois bem, outras pessoas podem ter a mesma experiência e você pode ser a pessoa que vai levar esse conhecimento até elas. Compartilhando o link, manda no WhatsApp, posta no seu Instagram, nas suas redes sociais, indica ou pode comunicar para as pessoas para que mais pessoas tenham acesso a palavras de sabedoria. A série Comunique com Sabedoria. Para que mais pessoas, assim como eu e você, sejam luz na escuridão. E os 3 conselhos que eu quero te dar, na reta final aqui do nosso episódio, são os seguintes. Seja a voz que acalma as situações. Tem muita gente por aí que quer falar mais alto, que quer ser ouvido na marra, que quer ter razão, que quer brigar. Você tem que ir na direção contrária dessas pessoas. Você tem que ser a voz que acalma as situações. Tem uma coisa que eu aprendi há muito tempo e eu quero compartilhar com você. Em muitos momentos da vida, é melhor ser feliz do que ter razão. Se você tiver que abrir mão da razão para acabar com uma situação, para apresentar uma palavra branda que vai acabar com o tumulto, tome essa decisão. Porque é melhor ser feliz do que ter razão. Não vale a pena nessa vida ficar batendo de frente. A vida passa muito rapidamente. Rapidamente, o tempo voa. E você fica ali, perdendo tempo com briga, com intriga, e fazendo confusão, e querendo se vingar. Não vale a pena. Busque resolver situações, acabar com os conflitos quando eles estão começando. Não deixe que eles se prolonguem. Tem gente que gosta do climão. Não, vou deixar para ver no que vai dar. Não faça isso. Ofereça palavras que vão acalmar as situações e vão resolver os problemas assim que eles começarem. Para que no futuro não se torne algo grandioso que vai acabar te engolindo. E não se esqueça disso.
É melhor ser feliz do que ter razão. O segundo conselho de hoje é o seguinte: não prometa aquilo que você não pode cumprir. Lembra do versículo? A palavra do perverso vira vara contra as suas próprias costas. Não prometa o que você não pode cumprir, porque você vai ser cobrado, você vai ser cobrada. Guarda as suas palavras. Não fale o que você não vai fazer só para acabar com a situação, só para deixar uma esperança, porque isso vai te trazer problema, isso vai roubar os seus dias de felicidade, isso vai trazer confusão e te impedir de ter uma vida leve. Então, quando você decide não prometer aquilo que você não está disposto a cumprir, logo você está evitando confusão e caminhando para uma vida mais leve. O terceiro e último conselho de hoje é: cuide das suas palavras, porque elas geram consequências. Quantas vezes você olhou para uma pessoa e por causa do que ela falou você teve uma ideia sobre quem ela é? Talvez foi até uma ideia precipitada ou errada, mas o mesmo acontece com a gente. Quando a gente fala e alguém ouve, as pessoas têm uma ideia de quem nós somos ou podemos ser. Nossas palavras geram consequências e elas podem ser ruins ou podem ser boas. Nossas palavras podem ser de vida ou podem ser de morte. E quem decide abrir a boca e falar? Você. Que a sua decisão seja acertada, que você opte em falar coisas que vão levar luz, alegria, paz e ânimo. E esqueça de todas as outras possibilidades, porque o que a gente fala gera consequência. É uma forma de plantar. Palavras são sementes. Se você planta, você colhe. Cuide das suas palavras, para que a sua mensagem cresça a cada dia, se desenvolva, para que você ganhe relevância e cada dia mais pessoas queiram ouvir o que você tem para dizer. Porque eu não tenho dúvida, Flecha, o que você tem para dizer é muito importante para os dias de hoje. Senão você não estaria vivendo nesse tempo que se chama hoje e não estaria também buscando conhecimento, como você está fazendo agora aqui no Pode Comunicar, acompanhando a série Comunique com Sabedoria. Você é luz. Você nasceu para fazer a diferença. Você é uma flecha que vai em direção ao alvo, interrompe o avanço do mal e permite o prosseguimento do bem. Eu quero te agradecer por você ter ficado até aqui, acompanhado mais um episódio da série Comunique com Sabedoria e te dizer que em breve nós estaremos juntos, mais uma vez, aqui no Pode Comunicar, no Spotify, no Deezer ou no YouTube. Eu te desejo, Flecha, saúde e paz.